Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, apresentamos 42 histórias de terror fictícias que vão mexer com suas emoções e manter vocês na ponta da cadeira. Cada relato é único, com finais inesperados e autênticos. Prepare-se para explorar mansões assombradas, florestas sinistras e objetos amaldiçoados. Apague as luzes, ajuste o volume e venha conosco nessa aventura aterrorizante. Vamos começar nossa maratona de histórias de terror. História 1. O Enigma do Quadro. Lucas era um artista talentoso que encontrou um quadro antigo em uma feira de antiguidades. Fascinado pela obra, ele comprou o quadro e o levou para casa. No entanto, logo percebeu que algo estava estranho. O quadro parecia mudar de aparência durante a noite, mostrando cenas macabras de eventos futuros. Uma noite, Lucas viu no quadro uma imagem de seu próprio funeral, cercado por amigos e familiares. Desesperado, tentou se livrar do quadro, mas ele sempre reaparecia misteriosamente em sua casa. Ele buscou ajuda de especialistas, mas ninguém conseguia explicar o fenômeno. Finalmente, Lucas decidiu destruir o quadro com fogo. No entanto, ao iniciar a queima, ele foi tragado para dentro do quadro, tornando-se parte da pintura. Seus amigos e familiares encontraram a casa vazia, exceto pelo quadro que agora exibia Lucas, para sempre preso na obra de arte. História 2. A boneca de pano Ana encontrou uma boneca de pano abandonada em uma loja de segunda mão. Encantada pela boneca, ela a levou para casa. À noite, Ana começou a ouvir sussurros e risos vindo do quarto onde havia deixado a boneca. Inquieta, tentou ignorar, mas os eventos estranhos só aumentaram. Um dia, Ana acordou e encontrou a boneca ao lado de sua cama, embora lembrasse claramente de tê-la deixado na sala. Objetos começaram a desaparecer e reaparecer em lugares diferentes. A boneca parecia ter vida própria, movendo-se pela casa enquanto Ana dormia. Desesperada, Ana tentou se livrar da boneca, mas ela sempre retornava. Uma noite, enquanto dormia, a boneca a atacou. Ana lutou contra a força sobrenatural, mas foi derrotada. No dia seguinte, seus amigos encontraram a casa vazia e a boneca de pano perfeitamente posicionada no sofá, como se nada tivesse acontecido. História 3. O relógio de bolso. Marcos encontrou um relógio de bolso antigo, enquanto explorava um mercado de pulgas. O relógio era bonito, mas parecia emitir uma aura sinistra. Ao levá-lo para casa, Marcos começou a ter sonhos estranhos sobre o tempo. Ele viu eventos do passado e do futuro em seus sonhos. Uma noite, ele sonhou com um acidente de carro terrível que envolvia seu melhor amigo. Ao acordar, tentou avisar seu amigo, mas não conseguiu evitar o acidente. Assombrado pelos sonhos premonitórios, Marcos tentou destruir o relógio, mas ele sempre voltava intacto. Finalmente, Marcos decidiu consultar um especialista em ocultismo. Descobriu que o relógio estava amaldiçoado e só poderia ser destruído com um ritual específico. Ao realizar o ritual, Marcos foi sugado para dentro do relógio, ficando preso em um loop temporal eterno. História 4. A Casa dos Espelhos. Clara se mudou para uma casa antiga que tinha uma sala cheia de espelhos. Inicialmente, ela achou a sala fascinante, mas logo percebeu que havia algo de errado com os espelhos. Reflexos de figuras sombrias apareciam, mesmo quando Clara estava sozinha. Durante a noite, Clara ouvia vozes e sussurros vindos da sala dos espelhos. Ela começou a ver seu próprio reflexo agindo de forma independente, mostrando emoções que ela não sentia. Assustada, tentou cobrir os espelhos, mas eles sempre voltavam a se mostrar. Desesperada, Clara buscou a ajuda de um especialista em fenômenos paranormais. Ele revelou que os espelhos estavam possuídos por espíritos inquietos que tentavam escapar para o mundo real. Clara decidiu destruir os espelhos, mas ao quebrar o último, ela foi tragada para dentro do reflexo, ficando presa do outro lado para sempre. História 5. O Jardim Secreto. Lucas herdou uma velha mansão de seu tio-avô, que incluía um jardim secreto. Curioso, decidiu explorar o jardim, que era cercado por uma parede alta. Ao encontrar uma passagem escondida,
Lucas descobriu um mundo encantado, repleto de plantas exóticas e criaturas mágicas. No entanto, à medida que explorava, Lucas percebeu que o jardim tinha um lado sombrio. As plantas começaram a se mover e as criaturas se tornaram hostis. Ele encontrou um diário antigo que revelava que o jardim era uma prisão para espíritos malignos. Tentando escapar, Lucas foi confrontado por uma entidade poderosa que guardava o jardim. Em uma batalha intensa, ele conseguiu derrotar a entidade, mas ao fazê-lo, selou seu próprio destino. O jardim voltou a ser um lugar pacífico, mas Lucas ficou preso lá para sempre, se tornando o novo guardião do jardim. História 6. A Biblioteca Assombrada. Mariana era uma bibliotecária apaixonada por livros antigos. Um dia, ela encontrou uma seção secreta na biblioteca onde trabalhava. A seção era repleta de livros raros e misteriosos, muitos dos quais estavam trancados em caixas de vidro. Mariana decidiu explorar e ler um dos livros. Logo após começar a ler, eventos estranhos começaram a acontecer. As palavras nos livros mudavam de forma, e Mariana começou a ver figuras sombrias entre as estantes. A biblioteca parecia ter vida própria, com prateleiras se movendo e livros caindo sozinhos. Mariana descobriu que os livros estavam possuídos por espíritos antigos que buscavam vingança. Tentando selar os espíritos, ela realizou um ritual descrito em um dos livros. No entanto, ao finalizar o ritual, Mariana foi puxada para dentro de um dos livros, se tornando parte da história para sempre. História 7. O Brinquedo Amaldiçoado. Felipe encontrou um velho boneco de madeira em um mercado de pulgas. O vendedor avisou que o boneco era amaldiçoado, mas Felipe não acreditou e decidiu comprá-lo. Ao levá-lo para casa, começou a perceber que o boneco se movia sozinho e falava em voz baixa. Uma noite, Felipe acordou com o boneco ao lado de sua cama, sussurrando coisas incompreensíveis. Ele tentou se livrar do boneco, mas sempre reaparecia. A situação piorou quando Felipe começou a ter pesadelos terríveis com o boneco, que se tornavam cada vez mais reais. Consultando um especialista, Felipe descobriu que o boneco estava possuído por um espírito maligno que só podia ser exorcizado através de um ritual específico. Ao tentar realizar o ritual, Felipe foi dominado pelo espírito e transformado em um boneco de madeira, enquanto o espírito assumiu seu corpo. História 8. A Mansão dos Segredos. Beatriz herdou uma mansão antiga de sua avó. Ao explorar a mansão, ela encontrou um quarto trancado que nunca tinha visto antes. Curiosa, Beatriz encontrou a chave e abriu a porta, descobrindo um quarto cheio de segredos e objetos antigos. Entre os objetos, havia um diário que pertencia à sua bisavó. Ao ler o diário, Beatriz descobriu que sua bisavó praticava magia negra e havia realizado rituais sombrios na mansão. Os objetos no quarto eram todos amaldiçoados, e os espíritos das vítimas dos rituais ainda assombravam a casa. Beatriz começou a ver figuras sombrias e ouvir vozes assustadoras durante a noite. Tentando desfazer as maldições, Beatriz seguiu as instruções no diário para realizar um ritual de purificação. No entanto, ao completar o ritual, ela foi tragada para dentro de um espelho no quarto, ficando presa no mundo dos espíritos. A mansão ficou vazia, mas os espíritos continuaram a assombrá-la, esperando pela próxima vítima. História 9. O Parquinho Abandonado. Um grupo de amigos decidiu explorar um parquinho abandonado na periferia da cidade, que tinha uma reputação de ser assombrado. Durante a exploração, encontraram um carrossel antigo que, ao ser ativado, os transportou para uma dimensão paralela habitada por espíritos vingativos. Os amigos se viram presos em um ambiente sinistro, onde brinquedos ganhavam vida e perseguiam os intrusos. As crianças espirituais os forçaram a participar de um jogo mortal, onde cada erro resultava em consequências terríveis. Enquanto lutavam pela sobrevivência, descobriram que a única maneira de escapar era encontrar e destruir a fonte do poder sombrio que prendia as almas. Após várias provações, apenas um dos amigos conseguiu vencer o jogo e retornar ao mundo real, mas com a promessa de que o espírito vingativo o seguiria para sempre, esperando o momento de se vingar. A experiência deixou marcas profundas, e o sobrevivente jurou nunca mais se envolver com o sobrenatural. História 10. A Festa de Máscaras. Durante uma festa de máscaras em uma mansão antiga e imponente, os convidados começaram a desaparecer um por um. Todos estavam se divertindo,
até que perceberam que os desaparecidos não voltavam. Em pânico, os convidados começaram a procurar pelos amigos desaparecidos. A mansão, com seus corredores labirínticos e salas opulentas, escondia segredos sombrios. Em um dos quartos, um grupo de amigos encontrou um espelho mágico que mostrava os desaparecidos presos em um salão de baile de outro mundo. Determinados a resgatar os amigos, eles atravessaram o espelho e se viram em uma dimensão paralela. Nessa dimensão, as almas dos desaparecidos estavam presas em uma dança eterna, comandada por uma figura sombria mascarada. Os amigos tentaram libertar os prisioneiros, mas cada tentativa resultava em serem arrastados para a dança. A figura mascarada revelou ser o espírito vingativo do antigo proprietário da mansão que havia amaldiçoado o local. No final, apenas um dos amigos conseguiu escapar do baile macabro, trazendo consigo um fragmento do espelho. De volta ao mundo real, a mansão desapareceu, deixando apenas o espelho como prova dos eventos. O sobrevivente jurou nunca mais participar de uma festa de máscaras, carregando para sempre as cicatrizes da noite aterrorizante. História 11. A lenda do lenhador. Em uma pequena vila cercada por uma floresta densa, havia uma lenda sobre um lenhador que tinha desaparecido misteriosamente. Os moradores acreditavam que seu espírito assombrava a floresta, protegendo-a de intrusos. Marta, uma jovem aventureira, decidiu explorar a floresta e descobrir a verdade por trás da lenda. Enquanto caminhava pela floresta, Marta encontrou uma cabana abandonada que parecia ter sido habitada recentemente. Dentro da cabana, ela encontrou um diário que pertencia ao lenhador. O diário continha relatos de encontros com espíritos da floresta e um aviso para nunca perturbar a paz dos mortos. Desconsiderando os avisos, Marta continuou sua exploração. Ela começou a notar que a floresta parecia se mover e sussurrar, como se estivesse viva. Uma noite, enquanto acampava, foi confrontada pelo espírito do lenhador. Ele a avisou para deixar a floresta imediatamente, ou enfrentaria as consequências. Marta tentou fugir, mas a floresta parecia fechar-se ao seu redor. Finalmente, ela encontrou o caminho de volta, mas ao olhar para trás, viu a figura do lenhador desaparecendo nas sombras. Marta retornou à vila, jurando nunca mais entrar na floresta. A lenda do lenhador continuou a assombrar a vila, mantendo os moradores afastados da floresta para sempre. História 12. O Cemitério dos Lamentos. Rafael era um jovem coveiro que trabalhava em um cemitério antigo, conhecido por suas histórias de assombrações. O cemitério era famoso por suas lápides cobertas de musgo e túmulos esquecidos. Durante a noite, Rafael ouvia sussurros e gemidos vindos das sepulturas, mas nunca havia presenciado algo sobrenatural. Uma noite, enquanto fazia uma ronda, Rafael encontrou uma tumba aberta que não deveria estar assim. Curioso, ele se aproximou e viu uma figura sombria emergir da sepultura. O espírito, envolto em névoa, começou a seguir Rafael, sussurrando em uma língua antiga. Assustado, ele tentou fugir, mas a figura o seguiu incansavelmente. Desesperado, Rafael buscou a ajuda de um antigo sacerdote que vivia nas proximidades. O sacerdote explicou que o cemitério estava amaldiçoado por um antigo ritual realizado séculos atrás. Para quebrar a maldição, Rafael precisaria realizar um ritual de purificação. Com coragem, ele voltou ao cemitério e seguiu as instruções do sacerdote. Ao completar o ritual, o espírito finalmente descansou em paz, mas Rafael foi tragado por um portal para outra dimensão. No dia seguinte, o cemitério estava misteriosamente vazio, e os moradores encontraram apenas o boné de Rafael ao lado da tumba aberta. A lenda do Cemitério dos Lamentos continuou a crescer, e ninguém mais se atreveu a trabalhar ali. História 13. O livro amaldiçoado. Sofia, uma estudante de literatura, encontrou um livro antigo e misterioso em uma biblioteca esquecida de sua universidade. O livro não tinha título nem autor e estava coberto de poeira. Curiosa, ela começou a lê-lo e descobriu que era um grimório, um livro de feitiços e encantamentos. Logo após começar a leitura, eventos estranhos começaram a acontecer em sua vida. Objetos se moviam sozinhos, sombras dançavam nas paredes, e Sofia teve pesadelos terríveis com seres demoníacos. Determinada a entender o poder do livro,
ela continuou a ler, apesar dos avisos de seus amigos. Um dia, Sofia encontrou um feitiço que prometia poder ilimitado, mas ao recitá-lo, ela libertou uma entidade maligna presa nas páginas do livro. A entidade começou a assombrar Sofia, perseguindo-a incessantemente. Desesperada, ela buscou a ajuda de um professor de ocultismo, que revelou que a única maneira de deter a entidade era destruir o Grimório. Sofia tentou queimar o livro, mas ele era indestrutível. Finalmente, ela decidiu se sacrificar, recitando um feitiço de aprisionamento que a selou junto com a entidade dentro do livro. A biblioteca foi lacrada, e o Grimório foi enterrado em um cofre de aço, onde permaneceu para sempre, aguardando sua próxima vítima. História 14. A fábrica abandonada. Guilherme e seus amigos decidiram explorar uma fábrica abandonada na periferia da cidade. A fábrica tinha sido fechada há décadas, após um incêndio trágico que matou vários trabalhadores. A estrutura em ruínas estava coberta de grafites e cheia de escombros, mas o grupo estava animado para descobrir seus segredos. Enquanto exploravam, encontraram um antigo escritório com documentos queimados e objetos pessoais dos trabalhadores falecidos. De repente, começaram a ouvir vozes e passos ecoando pelos corredores vazios. Guilherme encontrou um diário que relatava eventos estranhos ocorridos antes do incêndio, incluindo avistamentos de figuras sombrias. A noite caiu, e os amigos perceberam que estavam presos na fábrica. As portas estavam trancadas, e os barulhos se tornaram mais intensos. Uma figura espectral apareceu diante deles, revelando ser o espírito de um dos trabalhadores que morreu no incêndio. Ele os avisou que a fábrica estava amaldiçoada e que precisavam sair antes que fosse tarde demais. Desesperados, os amigos tentaram encontrar uma saída, mas a fábrica parecia se fechar ao redor deles. No final, apenas Guilherme conseguiu escapar por uma janela quebrada, mas ficou com cicatrizes emocionais profundas. A fábrica foi demolida pouco tempo depois, mas os relatos de assombrações continuaram, perpetuando a lenda do local amaldiçoado. História 15. O relógio assombrado. Paulo herdou um relógio de pêndulo antigo de seu avô. O relógio era bonito, mas havia rumores de que estava assombrado. Paulo não acreditava em tais histórias, e pendurou o relógio em sua sala de estar. No entanto, logo após a instalação, começou a notar eventos estranhos. O relógio parecia marcar a hora errada e emitia sons inexplicáveis. Paulo começou a ter pesadelos com figuras sombrias e acordava sempre às 3 da manhã, momento em que o relógio parava misteriosamente. Ele decidiu investigar a história do relógio e descobriu que seu avô havia comprado de um colecionador de objetos amaldiçoados. Determinado a acabar com as assombrações, Paulo consultou um especialista em ocultismo, que revelou que o espírito de um homem assassinado estava preso no relógio. Para libertá-lo, Paulo precisava realizar um ritual específico. Ao seguir as instruções, ele viu o espírito se materializar e agradecer por libertá-lo. No entanto, ao finalizar o ritual, Paulo foi tragado para dentro do relógio, trocando de lugar com o espírito. Agora, ele estava preso no mecanismo do relógio, enquanto a entidade tomava seu lugar no mundo real. O relógio foi passado para outro membro da família, perpetuando a maldição. História 16. O espelho do além. Determinada a libertar a mulher, Juliana realizou um ritual de libertação descrito em um livro antigo. Ao completar o ritual, a mulher foi libertada, mas Juliana foi sugada para dentro do espelho, trocando de lugar com o espírito. Presa no mundo dos reflexos, Juliana viu a mulher tomar seu lugar no mundo real. Dentro do espelho, Juliana percebeu que não estava sozinha. Encontrou outras almas presas, todas vítimas da mesma maldição. Juntas, elas tentaram encontrar uma maneira de escapar, mas o tempo passava diferente ali, e Juliana começou a perder a esperança. Enquanto isso, a mulher que tomou seu lugar vivia sua vida livremente, sem levantar suspeitas.
Um dia, Juliana encontrou um espelho antigo dentro do mundo dos reflexos que parecia diferente dos outros. Ela tentou usar o espelho para se comunicar com o mundo real e conseguiu enviar uma mensagem para um amigo próximo, alertando-o sobre a troca. O amigo, desconfiado, decidiu investigar e descobriu o livro antigo com o ritual. Ao realizar o ritual de inversão, o amigo conseguiu libertar Juliana e prender novamente o espírito maléfico. De volta ao mundo real, Juliana decidiu destruir todos os espelhos antigos que encontrou, para evitar que outros sofressem o mesmo destino. A experiência a deixou marcada para sempre, e ela nunca mais olhou para um espelho da mesma forma. História 17. A Casa na Colina. Rodrigo e seus amigos decidiram passar um final de semana em uma casa isolada no topo de uma colina. A casa tinha fama de ser assombrada, mas eles pensaram que seria uma aventura emocionante. Ao chegarem, foram recebidos por uma tempestade violenta que os deixou isolados. Durante a primeira noite, eventos estranhos começaram a acontecer. Portas batiam sozinhas, sussurros vindos dos corredores e figuras sombrias apareciam e desapareciam. Uma das amigas de Rodrigo, Marina, foi encontrada em estado de choque, balbuciando sobre um espírito que havia tentado possuí-la. Desesperados para encontrar uma solução, o grupo descobriu um porão trancado. Lá, encontraram antigos diários que revelavam que a casa havia sido palco de rituais demoníacos e sacrifícios humanos. Os espíritos das vítimas ainda assombravam o local, buscando vingança. Rodrigo e seus amigos tentaram realizar um ritual de exorcismo encontrado nos diários. No entanto, ao completar o ritual, descobriram que haviam sido enganados. Os espíritos ficaram ainda mais fortes e enfurecidos. Apenas Rodrigo conseguiu escapar da casa, enquanto seus amigos foram tragados para o submundo. Rodrigo, agora assombrado pelos eventos, decidiu dedicar sua vida a estudar fenômenos paranormais e a ajudar outras vítimas de assombrações. História 18. O Anel Amaldiçoado. Patrícia encontrou um anel antigo em uma loja de antiguidades. O anel era belo, mas parecia carregar uma energia sinistra. Ao colocá-lo no dedo, começou a ter visões de eventos trágicos e sentir uma presença constante ao seu redor. Ignorando os avisos do vendedor, ela continuou a usar o anel. Logo, Patrícia começou a experimentar eventos sobrenaturais em sua casa. Objetos se moviam sozinhos, sombras dançavam nas paredes e sussurros ecoavam pelos corredores. As visões se tornavam cada vez mais intensas, mostrando mortes horríveis de pessoas que ela não conhecia. Determinada a entender a origem do anel, Patrícia descobriu que ele pertencera a uma bruxa poderosa que havia sido executada séculos atrás. O anel carregava a maldição da bruxa, aprisionando as almas das vítimas. Patrícia tentou remover o anel, mas ele parecia preso ao seu dedo. Consultando um especialista em ocultismo, Patrícia descobriu que a única maneira de quebrar a maldição era realizar um ritual de sacrifício. No entanto, ao completar o ritual, ela foi tragada para o reino das sombras, trocando de lugar com a bruxa. Agora, a bruxa estava livre, e Patrícia estava presa no anel, aguardando a próxima vítima. História 18. O Anel Amaldiçoado. Patrícia encontrou um anel antigo em uma loja de antiguidades. O anel era belo, mas parecia carregar uma energia sinistra. Ao colocá-lo no dedo, começou a ter visões de eventos trágicos e sentir uma presença constante ao seu redor. Ignorando os avisos do vendedor, ela continuou a usar o anel. Logo, Patrícia começou a experimentar eventos sobrenaturais em sua casa. Objetos se moviam sozinhos, sombras dançavam nas paredes e sussurros ecoavam pelos corredores. As visões se tornavam cada vez mais intensas, mostrando mortes horríveis de pessoas que ela não conhecia. Determinada a entender a origem do anel, Patrícia descobriu que ele pertencera a uma bruxa poderosa que havia sido executada séculos atrás. O anel carregava a maldição da bruxa, aprisionando as almas das vítimas. Patrícia tentou remover o anel, mas ele parecia preso ao seu dedo. Consultando um especialista em ocultismo, Patrícia descobriu que a única maneira de quebrar a maldição era realizar um ritual de sacrifício. No entanto, ao completar o ritual, ela foi tragada para o reino das sombras, trocando de lugar com a bruxa. Agora,
a bruxa estava livre, e Patrícia estava presa no anel, aguardando a próxima vítima. História 19. O Parque dos Pesadelos. Marcelo e seus amigos decidiram explorar um parque de diversões abandonado que tinha uma reputação de ser assombrado. O parque estava fechado há décadas, após um trágico acidente que tirou a vida de várias pessoas. A estrutura enferrujada e os brinquedos decadentes criavam um ambiente sinistro. Enquanto exploravam, encontraram um carrossel que, ao ser ativado, os transportou para uma dimensão alternativa, habitada por espíritos vingativos. Os amigos se viram presos em um pesadelo, onde os brinquedos ganhavam vida e os perseguiam implacavelmente. Eles descobriram que estavam participando de um jogo mortal, onde cada erro resultava em consequências terríveis. Em meio ao terror, Marcelo encontrou um antigo diário que revelava a história de uma criança que havia morrido no parque e cujo espírito comandava os brinquedos. A única maneira de escapar era enfrentar a criança e convencer seu espírito a libertá-los. Após várias provações, apenas Marcelo conseguiu chegar ao espírito da criança e oferecer seu perdão. A criança, comovida, decidiu libertar Marcelo, mas os outros amigos permaneceram presos na dimensão alternativa. Marcelo retornou ao mundo real, mas carregava as cicatrizes emocionais da experiência. O parque foi demolido pouco tempo depois, mas as histórias de assombrações continuaram, perpetuando a lenda do Parque dos Pesadelos. História 20. O Quarto Vermelho. Gabriela se mudou para um apartamento antigo e barato, em uma cidade grande. Ao explorar o apartamento, encontrou um quarto trancado que estava pintado de vermelho. Intrigada, decidiu abrir a porta e descobriu que o quarto estava cheio de símbolos estranhos e objetos misteriosos. Logo, eventos sobrenaturais começaram a acontecer. Durante a noite, Gabriela ouvia sussurros e sentia uma presença sinistra no quarto vermelho. Objetos se moviam sozinhos e sombras dançavam nas paredes. Ao investigar mais a fundo, encontrou um diário que revelava que o quarto havia sido usado por um ocultista para realizar rituais sombrios. Determinada a descobrir a verdade, Gabriela consultou um especialista em ocultismo, que revelou que o quarto estava amaldiçoado e que os espíritos das vítimas dos rituais estavam presos lá. Para libertá-los, ela precisaria realizar um ritual de purificação. Ao completar o ritual, Gabriela viu os espíritos serem libertados e o quarto voltar ao normal. No entanto, ao final do ritual, Gabriela foi sugada para dentro das paredes do quarto, trocando de lugar com os espíritos. Agora, ela estava presa no quarto vermelho, enquanto os espíritos estavam livres no mundo real. O apartamento foi abandonado, e a lenda do quarto vermelho continuou a assombrar os novos moradores do prédio. História 21. A Bruxa da Floresta. Pedro e seus amigos decidiram acampar em uma floresta densa que tinha a reputação de ser assombrada. Enquanto exploravam a floresta, encontraram uma cabana abandonada que parecia ter sido habitada recentemente. Dentro da cabana, encontraram um diário que relatava encontros com uma bruxa poderosa que assombrava a floresta. À noite, os amigos começaram a ouvir risos malévolos e ver figuras sombrias entre as árvores. Uma das amigas de Pedro, Laura, desapareceu misteriosamente. Desesperados, os amigos tentaram encontrar Laura, mas a floresta parecia se fechar ao seu redor. Encontraram pistas que os levaram a um antigo altar de sacrifício. Determinado a salvar sua amiga, Pedro decidiu enfrentar a bruxa. No altar, encontrou Laura presa em um estado de transe. A bruxa apareceu, ameaçando tomar as almas de todos eles. Pedro, com coragem, desafiou a bruxa e conseguiu quebrar o feitiço que prendia Laura, libertando-a. No entanto, ao fazer isso, Pedro trocou de lugar com Laura, ficando preso no altar como parte do feitiço. Os amigos escaparam da floresta, mas Pedro ficou para trás, se tornando a nova vítima da bruxa. A lenda da floresta assombrada continuou a crescer, e ninguém mais se atreveu a acampar ali. História 22. O espantalho amaldiçoado. Para libertar o espírito, João precisava realizar um ritual de exorcismo. Ao seguir as instruções, viu o espantalho ganhar vida e o espírito do bruxo se manifestar. A entidade ameaçou João, dizendo que nunca seria livre enquanto o espantalho existisse.
João, determinado a acabar com a maldição, lutou contra a entidade. Em uma batalha intensa, João conseguiu finalizar o ritual e destruir o espantalho. No entanto, ao fazê-lo, ele trocou de lugar com o espírito do bruxo. Agora, João estava preso no espantalho, enquanto o bruxo estava livre para vagar pelo mundo. A fazenda foi abandonada e o espantalho tornou-se uma lenda assustadora entre os moradores locais. História 23. O Palácio dos Sussurros. Laura e seus amigos decidiram explorar um antigo palácio abandonado que tinha fama de ser assombrado. O palácio, uma vez magnífico, agora estava em ruínas, com corredores escuros e salas vazias. Logo após entrarem, começaram a ouvir sussurros vindos das paredes. Os sussurros guiaram Laura até uma sala secreta, onde encontraram um livro antigo que contava a história do palácio. O livro revelava que o palácio havia sido cenário de um massacre há séculos, e os espíritos das vítimas ainda assombravam o local. Ao ler o livro, Laura sentiu uma presença sombria se aproximando. Determinados a entender a origem dos sussurros, o grupo encontrou um porão escondido, onde os corpos das vítimas estavam enterrados. Os espíritos se manifestaram, exigindo justiça. Laura e seus amigos realizaram um ritual de purificação, mas ao finalizá-lo, Laura foi tragada para dentro do livro, tornando-se a nova guardiã do palácio. Os amigos conseguiram escapar, mas o palácio continuou assombrado, com Laura agora parte de suas lendas. Os moradores locais evitavam o lugar, temendo os sussurros que ainda ecoavam pelas paredes. História 24. A Ponte dos Lamentos. Carlos e seu irmão, André, decidiram atravessar uma antiga ponte de pedra que tinha a reputação de ser assombrada. A ponte, construída há séculos, era conhecida como a Ponte dos Lamentos devido aos inúmeros relatos de vozes e choros que se ouviam à noite. Ao atravessar a ponte, os irmãos começaram a ouvir lamentos e sussurros. Carlos sentiu uma presença fria ao seu lado e viu figuras sombrias nas águas abaixo. Os lamentos se intensificaram, e André foi puxado para fora da ponte por uma força invisível. Carlos tentou salvá-lo, mas não conseguiu. Desesperado, Carlos buscou a ajuda de um ancião da vila, que revelou que a ponte estava amaldiçoada devido a um antigo sacrifício. Para quebrar a maldição e salvar seu irmão, Carlos precisaria realizar um ritual à meia-noite na ponte. Ao seguir as instruções, ele foi confrontado pelos espíritos e viu André emergir das águas. No entanto, ao finalizar o ritual, Carlos trocou de lugar com os espíritos, ficando preso na ponte como uma alma penada. André conseguiu escapar, mas a Ponte dos Lamentos continuou a assombrar os viajantes, com os lamentos de Carlos se juntando aos dos outros espíritos. História 25. A Chave do Labirinto. Clara encontrou uma chave antiga, enquanto explorava uma mansão abandonada. A chave parecia ter um brilho estranho, e emitia uma energia sinistra. Curiosa, Clara decidiu descobrir a que porta a chave pertencia, e logo encontrou uma porta secreta que a levava a um labirinto subterrâneo. O labirinto era escuro e cheio de armadilhas. Clara ouviu sussurros e risos ecoando pelos corredores e viu sombras se movendo. Determinada a encontrar a saída, Clara seguiu os sussurros até uma sala central onde encontrou um altar antigo. No altar, estava um livro que revelava a história do labirinto. O labirinto havia sido construído por um feiticeiro para aprisionar suas vítimas. Para escapar, Clara precisava realizar um ritual de libertação. Ao completar o ritual, ela foi confrontada pelo espírito do feiticeiro, que a amaldiçoou. Clara conseguiu escapar do labirinto, mas agora estava ligada a ele. De volta à mansão, Clara tentou se livrar da chave, mas ela sempre voltava. Percebendo que estava amaldiçoada, Clara decidiu selar a porta do labirinto e esconder a chave para evitar que outros sofressem o mesmo destino. A chave ficou escondida, aguardando sua próxima vítima. História 25. A Chave do Labirinto. Clara encontrou uma chave antiga enquanto explorava uma mansão abandonada. A chave parecia ter um brilho estranho e emitia uma energia sinistra. Curiosa, Clara decidiu descobrir a que porta a chave pertencia,
e logo encontrou uma porta secreta que a levava a um labirinto subterrâneo. O labirinto era escuro e cheio de armadilhas. Clara ouviu sussurros e risos ecoando pelos corredores, e viu sombras se movendo. Determinada a encontrar a saída, Clara seguiu os sussurros até uma sala central, onde encontrou um altar antigo. No altar, estava um livro que revelava a história do labirinto. O labirinto havia sido construído por um feiticeiro para aprisionar suas vítimas. Para escapar, Clara precisava realizar um ritual de libertação. Ao completar o ritual, ela foi confrontada pelo espírito do feiticeiro, que a amaldiçoou. Clara conseguiu escapar do labirinto, mas agora estava ligada a ele. De volta à mansão, Clara tentou se livrar da chave, mas ela sempre voltava. Percebendo que estava amaldiçoada, Clara decidiu selar a porta do labirinto e esconder a chave para evitar que outros sofressem o mesmo destino. A chave ficou escondida, aguardando sua próxima vítima. História 26. A maldição do teatro. Ana era uma atriz talentosa que conseguiu um papel principal em uma peça em um teatro antigo e renomado. No entanto, logo após os ensaios começarem, eventos estranhos começaram a acontecer. Luzes piscavam, sons inexplicáveis ecoavam pelos corredores e figuras sombrias apareciam nos bastidores. Durante uma noite de ensaio, Ana encontrou um diário antigo que pertencia a uma atriz que havia morrido tragicamente no teatro há décadas. O diário revelava que a atriz havia sido amaldiçoada e que seu espírito ainda assombrava o teatro, buscando vingança. Determinada a acabar com a maldição, Ana decidiu investigar mais a fundo. Ana descobriu que a única maneira de libertar o espírito era completar a peça que a atriz havia deixado inacabada. Durante a noite de estreia, eventos sobrenaturais se intensificaram, mas Ana continuou a atuar com determinação. Ao final da peça, o espírito da atriz apareceu, agradecendo a Ana e desaparecendo. No entanto, ao completar a peça, Ana trocou de lugar com o espírito, ficando presa no teatro como a nova alma penada. O teatro continuou a operar, mas a lenda da atriz amaldiçoada perdurou, e o nome de Ana foi adicionado à lista das assombrações do local. História 27. O Livro dos Segredos. Lucas encontrou um livro misterioso em uma biblioteca antiga. O livro, chamado O Livro dos Segredos, continha feitiços e encantamentos poderosos. Fascinado, Lucas começou a estudar o livro e a experimentar os feitiços, apesar dos avisos de que o livro estava amaldiçoado. Logo após começar a usar os feitiços, eventos estranhos começaram a acontecer em sua vida. Objetos se moviam sozinhos, sombras dançavam nas paredes, e Lucas teve pesadelos terríveis com seres demoníacos. Determinado a entender o poder do livro, ele continuou a explorar seus segredos. Um dia, Lucas encontrou um feitiço que prometia poder ilimitado, mas ao recitá-lo, ele libertou uma entidade maligna presa nas páginas do livro. A entidade começou a assombrar Lucas, perseguindo-o incessantemente. Desesperado, ele consultou um especialista em ocultismo, que revelou que a única maneira de deter a entidade era destruir o livro. Lucas tentou queimar o livro, mas ele era indestrutível. Finalmente, ele decidiu se sacrificar, recitando um feitiço de aprisionamento que o selou junto com a entidade dentro do livro. A biblioteca foi lacrada, e o Livro dos Segredos foi enterrado em um cofre de aço, onde permaneceu para sempre, aguardando sua próxima vítima. História 28. A Pedra da Serpente. Cláudia encontrou uma pedra antiga com a forma de uma serpente enquanto explorava uma caverna. A pedra parecia emitir uma energia sinistra, e ao tocá-la, Cláudia começou a ter visões de um culto antigo que adorava a serpente. Determinada a entender a origem da pedra, ela levou-a para casa. Logo após levar a pedra para casa, eventos sobrenaturais começaram a acontecer. Cláudia ouvia sussurros e via figuras sombrias ao redor da pedra. Determinada a desvendar os segredos da pedra, Cláudia consultou um especialista em arqueologia, que revelou que a pedra estava amaldiçoada. A pedra pertencia a um antigo culto que realizava sacrifícios humanos para a serpente. Para quebrar a maldição, Cláudia precisava realizar um ritual de purificação.
Ao completar o ritual, a pedra se transformou em uma serpente viva que atacou Cláudia. Ela conseguiu derrotar a serpente, mas ao fazê-lo, foi amaldiçoada. Cláudia ficou marcada pela maldição, e a serpente agora fazia parte dela, aparecendo em seus sonhos e sussurros. Determinada a evitar que outros sofressem o mesmo destino, Cláudia escondeu a pedra em um local secreto, onde esperava que ninguém mais a encontrasse. História 29. A maldição do anel. Juliana descobriu que o anel pertencia a uma bruxa poderosa que havia sido executada séculos atrás. O anel carregava a maldição da bruxa, aprisionando as almas de suas vítimas. Determinada a quebrar a maldição, Juliana consultou um especialista em ocultismo, que revelou que a única maneira de desfazer a maldição era realizando um ritual específico. Ao tentar realizar o ritual, Juliana foi confrontada pelo espírito da bruxa, que tentou impedi-la. Uma batalha intensa se desenrolou, com Juliana lutando para completar o ritual. No momento decisivo, ela conseguiu finalizar o ritual e libertar as almas aprisionadas no anel. No entanto, ao fazer isso, Juliana trocou de lugar com a bruxa. Agora, a bruxa estava livre e Juliana estava presa no anel, aguardando sua próxima vítima. A bruxa, em seu novo corpo, continuou a espalhar terror, enquanto Juliana tentava desesperadamente encontrar uma maneira de se libertar da maldição. O anel foi perdido novamente, à espera de ser encontrado por outra pessoa desavisada. História 30. A lenda do Poço Rafael e seus amigos decidiram explorar um poço antigo que tinha a reputação de ser amaldiçoado. O poço estava localizado em uma floresta densa e era conhecido por ser o local de desaparecimentos misteriosos. Determinados a descobrir a verdade, eles desceram até o fundo do poço. No fundo, encontraram um túnel que os levou a uma caverna subterrânea. Lá, descobriram ossos humanos e objetos antigos. A caverna parecia estar viva, com sombras se movendo e vozes sussurrando. Rafael encontrou um diário que revelava que o poço havia sido usado para sacrifícios humanos em rituais antigos. Determinado a escapar, Rafael liderou o grupo através do túnel, mas eles foram perseguidos por figuras espectrais. Em uma batalha desesperada, Rafael conseguiu encontrar a saída, mas apenas ele conseguiu escapar. Seus amigos foram tragados de volta para o poço, tornando-se as próximas vítimas da maldição. Rafael voltou à vila, mas foi considerado louco por suas histórias. Determinado a acabar com a maldição, dedicou sua vida a estudar o poço e a encontrar uma maneira de libertar seus amigos. A lenda do poço continuou a crescer, e ninguém mais se atreveu a descer até seu fundo. História 31. O Espelho do Além. Juliana encontrou um espelho antigo em uma loja de antiguidades. O espelho era belo, mas parecia emitir uma energia estranha. Ao levá-lo para casa, ela começou a ver reflexos de figuras sombrias e cenas de outro mundo. Juliana tentou ignorar, mas os eventos sobrenaturais se intensificaram. Uma noite, ela viu no espelho a figura de uma mulher que parecia estar presa do outro lado. A mulher começou a comunicar-se com Juliana, implorando por ajuda. Juliana descobriu que o espelho estava amaldiçoado e que a mulher era um espírito aprisionado por um feiticeiro há séculos. Determinada a libertar a mulher, Juliana realizou um ritual de libertação descrito em um livro antigo. Ao completar o ritual, a mulher foi libertada, mas Juliana foi sugada para dentro do espelho, trocando de lugar com o espírito. Presa no mundo dos reflexos, Juliana viu a mulher tomar seu lugar no mundo real. Dentro do espelho, Juliana percebeu que não estava sozinha. Encontrou outras almas presas, todas vítimas da mesma maldição. Juntas, elas tentaram encontrar uma maneira de escapar, mas o tempo passava diferente ali, e Juliana começou a perder a esperança. Enquanto isso, a mulher que tomou seu lugar vivia sua vida livremente, sem levantar suspeitas. História 32. A fábrica abandonada. Guilherme e seus amigos decidiram explorar uma fábrica abandonada na periferia da cidade. A fábrica tinha sido fechada há décadas, após um incêndio trágico que matou vários trabalhadores. A estrutura em ruínas estava coberta de grafites e cheia de escombros, mas o grupo estava animado para descobrir seus segredos. Enquanto exploravam, encontraram um antigo escritório com documentos queimados e objetos pessoais dos trabalhadores falecidos. De repente começaram a ouvir vozes e passos ecoando pelos corredores vazios.
Guilherme encontrou um diário que relatava eventos estranhos ocorridos antes do incêndio, incluindo avistamentos de figuras sombrias. A noite caiu, e os amigos perceberam que estavam presos na fábrica. As portas estavam trancadas, e os barulhos se tornaram mais intensos. Uma figura espectral apareceu diante deles, revelando ser o espírito de um dos trabalhadores que morreu no incêndio. Ele os avisou que a fábrica estava amaldiçoada e que precisavam sair antes que fosse tarde demais. Desesperados, os amigos tentaram encontrar uma saída, mas a fábrica parecia se fechar ao redor deles. No final, apenas Guilherme conseguiu escapar por uma janela quebrada, mas ficou com cicatrizes emocionais profundas. A fábrica foi demolida pouco tempo depois, mas os relatos de assombrações continuaram, perpetuando a lenda do local amaldiçoado. História 33. O Quarto Vermelho. Gabriela se mudou para um apartamento antigo e barato em uma cidade grande. Ao explorar o apartamento, encontrou um quarto trancado que estava pintado de vermelho. Intrigada, decidiu abrir a porta e descobriu que o quarto estava cheio de símbolos estranhos e objetos misteriosos. Logo, eventos sobrenaturais começaram a acontecer. Durante a noite, Gabriela ouvia sussurros e sentia uma presença sinistra no quarto vermelho. Objetos se moviam sozinhos e sombras dançavam nas paredes. Ao investigar mais a fundo, encontrou um diário que revelava que o quarto havia sido usado por um ocultista para realizar rituais sombrios. Determinada a descobrir a verdade, Gabriela consultou um especialista em ocultismo, que revelou que o quarto estava amaldiçoado e que os espíritos das vítimas dos rituais estavam presos lá. Para libertá-los, ela precisaria realizar um ritual de purificação. Ao completar o ritual, Gabriela viu os espíritos serem libertados e o quarto voltar ao normal. No entanto, ao final do ritual, Gabriela foi sugada para dentro das paredes do quarto, trocando de lugar com os espíritos. Agora, ela estava presa no quarto vermelho, enquanto os espíritos estavam livres no mundo real. O apartamento foi abandonado, e a lenda do quarto vermelho continuou a assombrar os novos moradores do prédio. História 34. A bruxa da floresta. Pedro e seus amigos decidiram acampar em uma floresta densa que tinha a reputação de ser assombrada. Enquanto exploravam a floresta, encontraram uma cabana abandonada que parecia ter sido habitada recentemente. Dentro da cabana, encontraram um diário que relatava encontros com uma bruxa poderosa que assombrava a floresta. À noite, os amigos começaram a ouvir risos malévolos e ver figuras sombrias entre as árvores. Uma das amigas de Pedro, Laura, desapareceu misteriosamente. Desesperados, os amigos tentaram encontrar Laura, mas a floresta parecia se fechar ao seu redor. Encontraram pistas que os levaram a um antigo altar de sacrifício. Determinado a salvar sua amiga, Pedro decidiu enfrentar a bruxa. No altar, encontrou Laura presa em um estado de transe. A bruxa apareceu, ameaçando tomar as almas de todos eles. Pedro, com coragem, desafiou a bruxa e conseguiu quebrar o feitiço que prendia Laura, libertando-a. No entanto, ao fazer isso, Pedro trocou de lugar com Laura, ficando preso no altar como parte do feitiço. Os amigos escaparam da floresta, mas Pedro ficou para trás, se tornando a nova vítima da bruxa. A lenda da floresta assombrada continuou a crescer, e ninguém mais se atreveu a acampar ali. História 35. O espantalho amaldiçoado. Em uma fazenda isolada, havia um espantalho que tinha a reputação de ser amaldiçoado. João, um jovem agricultor, não acreditava nas histórias e decidiu colocar o espantalho em seu campo para assustar os corvos. No entanto, logo percebeu que havia algo de errado. Durante a noite, João ouviu passos e risos vindos do campo. Ao investigar, encontrou o espantalho em diferentes posições, como se tivesse se movido sozinho. Objetos começaram a desaparecer e reaparecer em lugares estranhos, e João teve pesadelos com o espantalho ganhando vida e perseguindo-o. Desesperado, João consultou um ancião da vila que revelou que o espantalho estava possuído pelo espírito de um antigo bruxo. Para libertar o espírito, João precisava realizar um ritual de exorcismo. Ao seguir as instruções, viu o espantalho ganhar vida e o espírito se manifestar. Em uma batalha intensa, João conseguiu finalizar o ritual e destruir o espantalho. No entanto,
Ao fazê-lo, ele trocou de lugar com o espírito do bruxo. Agora, João estava preso no espantalho, enquanto o bruxo estava livre para vagar pelo mundo. A fazenda foi abandonada, e o espantalho tornou-se uma lenda assustadora entre os moradores locais. História 36. O trem fantasma. Beatriz e seus amigos decidiram explorar uma antiga estação de trem abandonada que tinha a fama de ser assombrada. A estação, uma vez movimentada, agora estava em ruínas, com trilhos enferrujados e plataformas vazias. Enquanto exploravam, ouviram o som distante de um trem se aproximando. Curiosos, foram até os trilhos e viram um trem fantasma envolto em uma névoa misteriosa se materializar diante deles. Assombrados, embarcaram no trem e foram transportados para uma dimensão alternativa, onde encontraram passageiros espectrais. Os espíritos estavam presos no trem, condenados a uma jornada eterna. Beatriz descobriu que o trem estava amaldiçoado por um antigo ritual e que a única maneira de libertar os espíritos era encontrar o maquinista fantasma. Ao confrontá-lo, os amigos enfrentaram desafios sobrenaturais e perigos ocultos. Após várias provações, Beatriz conseguiu quebrar a maldição, libertando os espíritos. No entanto, ao fazer isso, Beatriz trocou de lugar com o maquinista, ficando presa no trem fantasma. Seus amigos conseguiram voltar à estação, mas a experiência os deixou marcados para sempre. A estação foi demolida, mas a lenda do trem fantasma continuou a assombrar os moradores locais. História 37. A Máscara do Medo. Rafael encontrou uma máscara antiga em uma loja de antiguidades. A máscara era incrivelmente detalhada e parecia emitir uma energia sinistra. Ao colocá-la, Rafael começou a ter visões de eventos trágicos e sentir uma presença constante ao seu redor. Determinado a entender a origem da máscara, ele investigou sua história. Logo, Rafael descobriu que a máscara pertencia a um ator de teatro que havia sido amaldiçoado por seu rival. A maldição fez com que o ator ficasse preso na máscara, assombrando todos que a usassem. Rafael tentou remover a máscara, mas ela estava presa ao seu rosto. Consultando um especialista em ocultismo, Rafael descobriu que a única maneira de quebrar a maldição era realizar um ritual de purificação. Ao seguir as instruções, ele foi confrontado pelo espírito do ator, que tentou impedi-lo. Em uma batalha intensa, Rafael conseguiu finalizar o ritual e libertar o espírito. No entanto, ao fazer isso, Rafael trocou de lugar com o ator, ficando preso na máscara. A máscara foi passada para outro colecionador de antiguidades, perpetuando a maldição. A lenda da Máscara do Medo continuou a assombrar aqueles que ousavam possuí-la. História 38. A Casa dos Sussurros. Clara se mudou para uma casa antiga que tinha a reputação de ser assombrada. A casa, com seus corredores escuros e quartos vazios, era conhecida por seus sussurros misteriosos que ecoavam à noite. Determinada a descobrir a origem dos sussurros, Clara começou a investigar a história da casa. Logo, Clara descobriu que a casa havia sido palco de um massacre há séculos, e os espíritos das vítimas ainda assombravam o local. Durante a noite, os sussurros se tornaram mais intensos, e Clara começou a ver figuras sombrias nas sombras. Determinada a libertar os espíritos, Clara consultou um especialista em ocultismo. O especialista revelou que a única maneira de libertar os espíritos era realizar um ritual de purificação. Ao seguir as instruções, Clara foi confrontada pelos espíritos, que tentaram impedi-la. Em uma batalha intensa, Clara conseguiu finalizar o ritual e libertar os espíritos. No entanto, ao fazer isso, Clara trocou de lugar com os espíritos, ficando presa na casa como uma nova alma penada. A casa continuou a ser assombrada, com os sussurros de Clara se juntando aos dos outros espíritos. Os novos moradores evitavam a casa, temendo os sussurros que ecoavam à noite. História 39. O Livro do Desespero. Luísa era uma jovem bibliotecária que encontrou um livro antigo e misterioso em um canto esquecido da biblioteca onde trabalhava. O livro, intitulado O Livro do Desespero,
parecia emitir uma energia sinistra. Curiosa, Luísa começou a ler o livro e logo percebeu que continha relatos de eventos trágicos e sombrios. Logo após começar a ler, Luísa começou a experimentar eventos sobrenaturais em sua vida. Objetos se moviam sozinhos, sombras dançavam nas paredes e ela teve pesadelos terríveis com seres demoníacos. Determinada a entender o poder do livro, Luísa continuou a explorar seus segredos, apesar dos avisos de seus amigos. Um dia, Luísa encontrou um feitiço que prometia poder ilimitado. Mas, ao recitá-lo, ela libertou uma entidade maligna presa nas páginas do livro. A entidade começou a assombrar Luísa, perseguindo-a incessantemente. Desesperada, ela consultou um especialista em ocultismo, que revelou que a única maneira de deter a entidade era destruir o livro. Luísa tentou queimar o livro, mas ele era indestrutível. Finalmente, ela decidiu se sacrificar, recitando um feitiço de aprisionamento que a selou junto com a entidade dentro do livro. A biblioteca foi lacrada, e o livro do desespero foi enterrado em um cofre de aço, onde permaneceu para sempre, aguardando sua próxima vítima. História 40. A lenda da noiva. Em uma cidade pequena e tranquila, havia uma lenda sobre uma noiva que foi abandonada no altar e que ainda assombrava a igreja local. Carolina, uma jovem curiosa, decidiu investigar a história e descobrir a verdade por trás da lenda. Ela começou a pesquisar nos arquivos antigos da cidade e encontrou relatos de avistamentos da noiva fantasmagórica. Uma noite, Carolina decidiu visitar a igreja sozinha e logo encontrou a figura espectral da noiva, chorando no altar. A noiva contou a Carolina que havia sido traída e assassinada pelo seu noivo infiel e que seu espírito estava preso na igreja, buscando vingança. Determinada para ajudar a noiva, Carolina consultou um especialista em fenômenos paranormais, que revelou que a única maneira de libertar o espírito era confrontar o noivo infiel e fazê-lo confessar seu crime. Carolina encontrou o espírito do noivo em um cemitério abandonado e o forçou a confessar. No entanto, ao fazer isso, Carolina trocou de lugar com a noiva, ficando presa na igreja como a nova alma penada. A lenda da noiva continuou a assombrar a cidade, e os moradores evitavam a igreja, temendo o espírito vingativo que agora habitava o local. História 41. A Mansão dos Espelhos. Pedro se mudou para uma mansão antiga que havia sido deixada para ele por um parente distante. A mansão era grandiosa, mas escondia um segredo sombrio. Em uma das salas, Pedro encontrou uma coleção de espelhos antigos que pareciam emitir uma energia sinistra. Logo após colocar os espelhos na parede, eventos sobrenaturais começaram a acontecer. Pedro via figuras sombrias nos reflexos e ouvia sussurros vindos dos espelhos. Determinado a entender o que estava acontecendo, ele começou a investigar a história da mansão. Pedro descobriu que os espelhos pertenciam a um ocultista que havia realizado rituais sombrios na mansão há séculos. Os espíritos das vítimas dos rituais estavam presos nos espelhos, buscando vingança. Para libertá-los, Pedro precisaria realizar um ritual de purificação. Ao seguir as instruções, Pedro foi confrontado pelos espíritos que tentaram impedi-lo. Em uma batalha intensa, ele conseguiu finalizar o ritual e libertar os espíritos. No entanto, ao fazer isso, Pedro trocou de lugar com os espíritos, ficando preso nos espelhos como uma nova alma penada. A mansão continuou a ser assombrada, com os reflexos de Pedro se juntando aos dos outros espíritos. História 42. A Maldição da Floresta. À noite, os amigos começaram a ouvir risos malévolos e ver figuras sombrias entre as árvores. Um dos amigos, Lucas, desapareceu misteriosamente. Desesperados, os amigos tentaram encontrar Lucas, mas a floresta parecia se fechar ao seu redor, tornando cada vez mais difícil a busca. Em meio ao desespero, encontraram um altar antigo, coberto de símbolos enigmáticos. Determinado a salvar Lucas, Renata realizou um ritual descrito no diário, que prometia libertar os espíritos malignos. No entanto, ao completar o ritual, a entidade que assombrava a floresta se materializou, enfurecida. Em uma batalha intensa, Renata conseguiu quebrar a maldição, mas ao fazê-lo, trocou de lugar com Lucas. Lucas foi libertado, mas Renata ficou presa na floresta, se tornando a nova guardiã do lugar. A floresta voltou a ser pacífica,
mas os amigos carregaram as cicatrizes emocionais da experiência para sempre. A lenda da maldição da floresta continuou a crescer, afastando qualquer um que ousasse se aventurar em suas profundezas. História: